O Game Pass dobrou o preço e a pergunta que fica é: ainda vale mais a pena ter um Game Pass do que comprar um console? Esse escárnio, esse absurdo, que é o aumento do Game Pass. Desculpa o termo que eu vou utilizar aqui, mas isso é... Viu o aumento do preço do Game Pass? Vi, mano. Cara, tá todo mundo xingando, né, mano? Os gringos, brasileiros, todos os países do mundo. Cara... Meu colega, a Microsoft te iludiu esse tempo todo, mas você estava muito ocupado jogando Call of Duty Black Ops 6 ou então Forza Horizon, não é mesmo? Mas aqui hoje nesse vídeo eu vou explicar para você como que a Microsoft usou para manipular você e basicamente todos os gamers que confiaram no Game Pass e que acharam que essa poderia ser a possível salvação no mundo dos games, né? Todo mundo achou, né, que a Microsoft havia estendido a mão para os gamers universalmente e que com o Game Pass agora eles iriam acabar com esse negócio de preço alto nos jogos, queria, né, fazer os jogos ficarem mais acessíveis e de fato, cara, a Microsoft ela conseguiu fazer isso. A Microsoft ela tornou o videogame em si acessível para muitas pessoas, porque assim, cara, você pode falar o que você quiser, mas antes do Game Pass era basicamente, cara, inviável você comprar um jogo no Brasil ou sequer jogar um jogo no lançamento, cara. A gente tá falando aí de jogos que custavam 200, 300 reais e que hoje em dia já estão beirando aí os seus 400 a 500 reais. A depender da versão que você quer, claro, né? Então, meio que querendo ou não, o que a Microsoft fez a princípio, vocês vão entender já já, foi algo bom, que no caso foi tornar o videogame acessível. Porque, cara, se você chegar com uma pessoa e falasse pra ela que, meu, cara, tu vai poder jogar um Call of Duty por apenas 40 reais daqui a alguns anos, a pessoa iria rir da sua cara e falar: aham, sei, só se for o Call of Duty Black Ops 1 lá de 2010. Mas vamos lá então. Primeiramente, cara, o que a Microsoft fez no mundo dos games, a gente pode chamar quase como um ciclo das Big Techs. Pra gente entender isso, vamos ter que entender um pouco primeiro como que outras empresas funcionaram, né, com essa mesma estratégia que a Microsoft está fazendo agora. E eu diria que o melhor exemplo disso, cara, é a Netflix, né? Inclusive foi o modelo qual o Game Pass se baseou, que no caso é stream, né? No caso Netflix é streaming de filmes, o Game Pass foi streaming de jogos, enfim, vamos lá então. No começo, cara, quando a Netflix chegou no Brasil, e quando a Netflix chegou no geral, vocês lembram como que as produções eram boas, né? Como que a Netflix só fazia a série boa, não tinha uma série ruim? Era House of Cards, era Demolidor, cara, era só série boa. O catálogo era recheado, eram muitos filmes e séries da hora, sabe? Agora você pega anos depois, houve uma decadência visível, cara. A Netflix, ela não é mais a mesma de antes. Por que ela não é mais a mesma de antes? Oferta e demanda. No começo, quando a Netflix estava chegando no Brasil e em outros países, quando ela estava começando, ela precisava da confiança dos colaboradores, da confiança de quem iria assinar a plataforma. Ou seja, ela entregou séries com extrema qualidade, fazendo meio que uma venda casada. Tipo, cara, olha só, eu vou entregar para você séries com extrema qualidade, enquanto isso vocês vão assinar o meu produto, não é mesmo? E também naquela época, cara, um dos maiores desafios que as pessoas tinham era para assistir um filme, cara. Porque antes da Netflix se popularizar, a única forma de você ver um filme era ou você alugando, que já era muito caro por sinal, ou então você simplesmente indo assistir no cinema. Enquanto que antes, uma assinatura, antes porque hoje em dia já aumentou, né? Mas se eu não me engano, acho que antes a assinatura Netflix era aproximadamente uns 20 reais, 15, não me lembro. Só sei que era bem baratinho. Então, para você alugar um filme era o quê? Era 10, 15, 20 reais. Enquanto que com uma assinatura tu conseguia ver todos os filmes que você quisesse. Sei lá, tipo, ilimitada. E uma assinatura era muito mais viável, não é mesmo? Ou seja, aluguel de filmes, cara, é uma coisa que dava dor de cabeça. Ninguém gostava de ficar alugando filme. Além do mais, tu podia pegar um filme muito bosta e não ia poder reclamar. Ia ter que assistir o filme todo e calar ainda por cima. Agora, com a Netflix, não. Se você visse um filme e você não gostasse dele, você tinha outros 500, outros 200, né, pra assistir no lugar. E nisso criou-se uma comodidade. Comodidade, guardem essa palavra, sabe? Ninguém mais iria querer ficar alugando filme, cara, ou ir no cinema. As pessoas iriam querer, basicamente, assinar o streaming. E foi o que aconteceu. A Netflix criou um modelo simplesmente poderoso de cinema,
sabe? Aonde você não precisa mais sair da sua casa para ver um filme. Você pode simplesmente assinar um catálogo e não somente ver o filme que você quer, mas como ver inúmeros outros filmes iguais, parecidos ou então até mesmo melhores. E também a gente pode fazer meio que um paralelo com a Uber. Vocês lembram quando a Uber chegou no Brasil, como que o serviço deles era excelente? Sabe, cara, a Uber tinha um dos melhores serviços que você pode imaginar de transporte. Era o melhor, na verdade, sabe? Era um serviço excepcional. Mas vocês viram como que foi ficando decadente com o passar dos anos? Não reclamando, é claro, falando que o Uber hoje em dia não presta, presta sim. Inclusive eu peço direto aqui. Mas se você comparar o Uber de agora com o Uber de antes, com quanto que um Uber ganha hoje, com quanto que ele ganhava antes, cara, é ridículo, é fichinha. E a mesma coisa a Microsoft fez com os gamers. Porém, não deu certo, cara. Eu vou explicar para vocês agora. Primeiro, a Microsoft chegou com a sua oferta, com o Game Pass. Inúmeros jogos no catálogo. Inúmeros jogos. E não jogos qualquer, ou jogos meia boca. Era jogo de peso. Eu me lembro, cara, que em 2020 já chegou a ter Red Dead Redemption 2 na parada. Ou seja, não eram jogos qualquer. Meio que o que a Microsoft estava ofertando não era algo qualquer. Não era uma coisa, digamos que de baixa qualidade. Era algo muito bom. Porque você tinha grandes jogos, grandes franquias para você poder jogar à vontade por um preço extremamente acessível. E tudo isso, cara, ficou mais evidente com a compra da Activision Blizzard. Activision que simplesmente detém os direitos de Overwatch, Call of Duty e a franquia de games Diablo, o World of Warcraft, entre outros jogos. Com isso, meu parceiro, a demanda da Microsoft e a oferta deles foi lá em cima, cara. E eu diria que é aí que a Microsoft começa o seu plano para, digamos que, tentar dominar o mundo dos games, assim como a Netflix fez. Vocês não lembram que a Netflix, ela basicamente mudou a forma como que as pessoas viam filme? Basicamente você não precisava mais, né, alugar um filme, né, ou ir no cinema em questão. Você tinha tudo lá no streaming para você poder ver à vontade quantas vezes você quiser e enquanto aquele filme estivesse no catálogo. A Microsoft ela fez a mesma coisa, ainda mais com a franquia Call of Duty, porque, cara, convenhamos, Call of Duty era um jogo inacessível. Nunca que você ia jogar um Call of Duty, cara, lançamento, por menos de R$500, cara. Não, perdão, 500 não, né? Por menos aí de R$300, cara, convenhamos. COD era simplesmente um jogo inacessível, cara. E a Microsoft foi lá, pegou esse jogo que era inacessível para o público e tornou ele acessível para todo mundo. Assim como outros jogos. Jogar um jogo lançamento era basicamente inacessível. A Microsoft pegou e transformou em algo acessível para todo mundo, cara. Ou seja, a oferta que a Microsoft fez para os players era algo irresistível. Não tinha como você olhar para isso e ver isso de uma forma negativa, cara. Ou seja, eles conseguiram basicamente seduzir todos os players. Mas e aí é que tá o grande pulo do gato. Você percebeu que a Microsoft meio que ela criou uma dependência gamer? Dependência gamer, Major? Mas como assim? Cara, para você jogar um jogo lançamento, ou você assina um Game Pass, ou você desembolsa R$300. Simples. Você tem R$300 para desembolsar? Não, não tenho. Perfeito, assina o Game Pass. Quer jogar Call of Duty? Quero. Você tem R$400 para desembolsar? Não tenho. Perfeito, assina o Game Pass. Ah, eu quero jogar inúmeros jogos aqui e ali. Cara, você tem dinheiro para comprar? Não tenho. Perfeito, assina o Game Pass. Ou seja, olha a dependência que a Microsoft criou. E olha como que algo que antes era muito bom em questão, não parecia e de forma alguma era algo negativo, e olha como que ficou hoje em dia, cara. Basicamente a única forma de você jogar um jogo lançamento, ou de você em si aproveitar um jogo que é um pouco mais carinho, que tem um status a mais, é com Game Pass. Outra forma, cara, é ou você desembolsando muita grana, ou
ou você esperando uma promoção muito boa, ou sei lá, comprando em outro país, né? Ou dando os seus pulos do gato aí, né? Que eu sei que vocês fazem direto, tá? Não adianta mentir pra mim não, tá bom? Então meio que com isso, cara, já era o suficiente pra Microsoft dominar o mercado gamer. E sem contar que o Game Pass, né? Jogos da Microsoft já estão chegando em outras plataformas. E a Microsoft já tá expandindo o seu domínio gamer, cara, para portáteis. E também, né, tem o Xcloud, cara, só que isso aí já é assunto para outro vídeo, né, enfim. Então tudo isso você percebe, cara, que é quase que um plano, cara, para a Microsoft dominar o mundo gamer. E eles estavam prestes a conseguir fazer isso, porque, convenhamos, cara, sabe, nenhuma empresa de videogames fez ou sequer teve culhão para fazer o que a Microsoft fez. Mas é aí que tá o pulo do gato, cara. É o famoso ciclo das Big Techs, a oferta e demanda. Primeiro os caras colocam a faca na mesa e depois eles metem lá no seu coração. E foi o que a Microsoft fez. Só que o gamer, meu colega, já tá nato, sabe? O pessoal que joga videogame, o público gamer, cara, já passou por tudo que você pode imaginar. Então quando a Microsoft chegou com essa facada, ninguém esperava. E de fato, cara, foi algo ruim? Foi, mas as pessoas reagiram, cara. Ninguém aceitou essa facada da Microsoft, cara. Basicamente, os caras pegaram a faca e meteram neles de volta. Cancelamento em massa, sabe? Pessoas desistindo do Xbox, pessoas migrando para outras plataformas, cara. As pessoas mostrando para a Microsoft que tá, vocês nos deram algo bom, mas a gente consegue viver sem isso. E foi desse jeito que a Microsoft, ela basicamente te enganou, cara. Eles chegaram, te ofertaram algo ótimo, te deram uma coisa muito boa em volta, mas agora eles estão querendo pegar de volta, cara. Eles estão querendo ter todo o lucro que eles perderam e não tiveram em anos de volta agora. E a única forma, cara, deles correrem atrás do prejuízo que eles tiveram, porque sim, a Microsoft, ela teve prejuízo com tudo isso que eles deram de bom no Game Pass. Eles tiveram prejuízo sim. Então meio que a única forma dos caras conseguirem recuperar um pouco do que eles perderam é dando essa facada agora, é fazendo o famoso ciclo da Big Tech e o famoso oferta e demanda, cara. Ou seja, galera, o que rolou com a Microsoft agora, novamente, é um adendo, cara. Não se iluda com a empresa, meu amigo. Empresa nenhuma tá do seu lado, cara. Você só é um número e nada mais além disso. Se você, cara, gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de compartilhar se possível. E agora eu quero ver a sua opinião, cara. Você acha que eu tô certo no que eu falei aqui agora? Você acha que a Microsoft realmente é má? Ou você acha que ainda tem um pouquinho de bondade neles? Deixa no seu comentário aí agora, cara. Muito obrigado, fique com Deus, um abraço a todos e fui!